Olá, gente! Continuamos aqui com a nossa maratona de conversar com os convidados especiais que estão aqui no Congresso Mais Informação e Mais Inclusão que acontece aqui em Formosa, no estado de Goiás. E agora, um convidado super especial, que é o Dr. Lucelmo Lacerda. Dr. Lucelmo, muito obrigada por estar falando aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, um evento super legal e de bater um papo aqui, dá para enxergar mais gente, né? Muito bom. Exatamente, esse é o nosso objetivo. E aí, o que eu fiz? Para otimizar o nosso bate-papo, eu reuni algumas mães, famílias e terapeutas também, para que reunisse algumas perguntas e o que o senhor pudesse responder para nós. Excelente. Primeira coisa, comportamentos inadequados. O que é um comportamento inadequado? Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas acham que a gente chama eventualmente de inadequado, coisa que você não gosta ou que parece autista, não tem nada a ver com isso. É inadequado, é um comportamento que traz prejuízo para o indivíduo ou para outra pessoa do grupo ou da convivência dele. Um comportamento de curto prazo ou de longo prazo. Por exemplo, você pode eventualmente ter algum comportamento que, no primeiro momento, te dá até alguma vantagem. Por exemplo, uma criança que toma a bolacha da outra criança. Naquele momento trouxe benefício para ela, né? Porque ela teve uma bolacha a mais. Mas ela traz um prejuízo para outra pessoa e traz um prejuízo para ela mesma a longo prazo. Entendi. Às vezes, um comportamento que pode ter um potencial de se machucar, por exemplo, a longo prazo. Tem alguns que imediatamente bater a cabeça. Obviamente, no princípio, você já percebe que já é um problema. Mas, às vezes, vou te dar um exemplo. Isso aqui, eles chamam de... não lembro se é poking, o nome é assim que eles usam, eu esqueci o nome em inglês, que é você ficar pressionando o olho aqui. É uma estimulação que, em princípio, não dá nada. Mas se você fizer isso consistentemente, tem muitas crianças, adolescentes cegos por conta disso, né? De um olho, às vezes dos dois. Então, o inadequado ou comportamento... Tem vários nomes, né? Comportamento de problema, comportamento interferente. O nome é relevante na minha perspectiva. Nunca achei isso importante. O importante é aquele que traz prejuízo para o indivíduo ou para outro indivíduo de curto ou de longo prazo. Então, a gente tem que olhar para esses comportamentos e apoiar esses indivíduos a superá-los. Legal. Doutora, outra pergunta. Crise e birra. Como identificar? Para que identificar? Essa é a pergunta. Para as famílias. Não, mas para quê? E depois para a escola. Pois é. Essa pergunta talvez seja a pergunta de todas a mais comum quando a gente fala disso. E sempre a resposta minha é sempre a mesma. Para que você está identificando? Porque, veja, se você disser para mim, para crise faça aquilo, para birra faça aquilo outro, aí tudo bem, daí faz sentido. Mas os procedimentos que existem, eles não precisam... Não é essa distinção que vai dizer, que vai determinar o que você vai fazer. O que a gente precisa fazer é uma análise mais profunda do que isso, chamada análise funcional. Okay. Então, talvez, depois que você fizer a análise funcional, você pode chamar algumas daquelas funções de crise, outras de birra. Eu, particularmente, não gosto dessa nomenclatura, porque ela às vezes, a ideia de birra, ela implica a ideia... ou pelo menos para algumas pessoas, de que a criança está fazendo aquilo de caso pensado. Isso não é verdade. Ela está fazendo isso, não, vou fazer o seguinte, eu quero ganhar tal coisa, então vou fazer aquilo. Então é melhor a gente dizer, a função desta crise é se livrar da atividade, ou a função é conseguir a atenção de uma certa pessoa, ou a função é conseguir, por exemplo, se livrar de um certo ambiente que está incômodo, ou a função é produzir alguma coisa que ele sente. Né? Então, a gente faz um procedimento que a gente chama de análise funcional, e ele me diz qual é a função. E aí, de um modo geral, a gente evita atribuir alguma certa intencionalidade. A gente é mais direto. Então, eu diria que esse é o caminho mais efetivo e que evita algum tipo de estigmatização, entende? Então, eu também não acho nenhum problema quando a pessoa ela quer fazer essa distinção, mas eu não acho que ela seja produtiva, porque nenhuma intervenção deriva dessa distinção, né? Então, quando você faz análise funcional, você tem várias análises funcionais, vários tipos, né? Mas hoje a mais utilizada se chama IISCA. Ele é um procedimento que ele envolve uma entrevista com os cuidadores. Então, esses cuidadores, eles são ou os pais, ou os professores, que já cuidaram de alguém que já tem alguma experiência com ele, ou uma babá, sei lá, quem ficar bastante com ele, né? Uma entrevista que demora 1 hora. Depois, a pessoa que está fazendo a análise, ela pega aquela entrevista, e aí a entrevista é semi-estruturada. Tem perguntas abertas e perguntas fechadas. A própria forma do questionário já te indica a elaboração de certas hipóteses, né? Ok. Aí você faz uma parte experimental. Essa parte experimental
ela demora, via de regra, 15 minutos para fazer. Portanto, se eu tenho um comportamento agressivo, em uma manhã, eu consigo saber por que ele existe, por que ele acontece. Você está observando os antecedentes. Não só os antecedentes. Quando você faz a entrevista, você vai levantar 3 coisas. Os antecedentes. Okay. O que é o antecedente? Aliás, a palavra antecedente é muito ampla, né? Então, a gente tem aquilo que vem antes, quais seriam, às vezes a pessoa chama de gatilho, sim, quais seriam os eventos do ambiente que vão, eventualmente, criar contexto, criar operação motivacional. Por exemplo, ele faz isso quando entrega lição na escola. Esse é o clássico, né? Sim. A maioria das vezes é por esquiva, né? Para se livrar de alguma coisa. Então, ou é porque a professora deu uma atividade, ou porque o pai ou a mãe deu uma atividade, ou porque alguém tirou o celular, ou porque, sei lá, o antecedente que veio antes. Aí ele tem o comportamento de crise, que é o comportamento mais grave, digamos assim. Só que antes desse comportamento mais grave acontecer, tem outros que lhe precedem. Então, eles são chamados de precursores. Então, a gente também vai observar isso. E é muito importante saber quais são os precursores. Por quê? Porque os precursores é como se eles estivessem dizendo, presta atenção que a crise vai acontecer. E isso é importante para nós, porque a gente vai sempre trabalhar para a crise não acontecer, porque ela traz risco. Legal. Então, sempre que a gente pode quebrar aquela cadeia para evitar que ela chegue, é melhor. Então, o precursor te indica isso e te permite tomar uma atitude antes da crise acontecer, portanto, antes de ter um risco maior. Okay. E a outra coisa que a gente descobre nisso é qual é a consequência. Então, por exemplo, digamos que o antecedente seja ter a lição, tá bom. Mas qual é a consequência? É que ele consegue sair da sala e, portanto, ele consegue não fazer a lição. Mas, às vezes, não é só não fazer a lição, é não fazer a lição e caminhar no pátio com o mediador. Sim. Por exemplo. Então, é um combo. Você não consegue dizer qual dos 3 é o que está... Então, você põe os 3. A gente chama isso de contingência sintetizada, né? Ok. Às vezes, em casa, você tira o celular, você guardou o celular. Aí, ele entra em crise, aí você vai lá e dá o celular. E aí, ele consegue ter acesso ao celular e, digamos que o celular, ele está olhando um certo aplicativo, ou ele está, além de ter o celular, ele tem acesso a alguma outra coisa, sei lá. Um brinquedo, ter alguma coisa de comer. Então, a gente vai basicamente descrever na análise funcional 3 coisas. Qual é o antecedente, qual é a consequência e quais são os precursores. Então, isso tudo te dá a ferramenta para ensinar ele a reduzir ou eliminar esse comportamento. Ótimo. Doutor Lucelmo, aconteceu a crise. O que fazer? Isso é muito difícil dizer, porque esse é um problema de acessibilidade. Porque, assim, o certo, o ideal no momento da crise, a gente implementar algum protocolo de segurança em crises, que vai impedir que ele se machuque e que vai garantir a dignidade dele. A gente está sempre com o olho nessas 2 coisas. Impedir o risco e garantir a dignidade. Porque, eu sempre dou exemplo, se a gente fizesse contenção química todas as vezes, então vai lá, crise, contenção química, como se faz eventualmente em espaços psiquiátricos, né? Sim. Você garante a segurança, mas você não garante a dignidade, porque ele não tem a oportunidade de aprender a lidar com aquele sentimento, com aquela situação. Sim. Então, o procedimento de crise, ele restringe o movimento em uma certa medida que impede que ele se machuque, mas permite que você ensine ele a lidar com aquela situação, porque logo você reengaja ele na atividade. Sim. Então, a gente tem que estar de olho nessas 2 coisas. Então, nós temos no Brasil hoje 3 protocolos que eu sei, estou dizendo, protocolos que têm curso no Brasil, né? Tá. De segurança em crises agressivas. Um se chama PSCA, que é o Protocolo de Segurança em Crises Agressivas, que é da AMA de São Paulo. Ok. O outro se chama SCA, que é Segurança em Crises Agressivas, que é do Grupo Metro de São Paulo. E o outro se chama PCM, que é o Sistema Profissional de Gerenciamento de Crises, que é da instituição americana, PCMA, e várias empresas dão curso no Brasil. Então, esse seria o ideal. O problema é que, de fato, esses cursos são caros, são difíceis de ter acesso. Difícil acesso. Então, o que é, na verdade, o ideal mesmo? É que a gente tenha isso incorporado na política pública. Então, o debate, eu tenho feito esse desafio pessoal de que toda vez que eu vou fazer o debate sobre melhor evidência, ele não é suficiente. Eu tenho que também dizer como é que a gente faz para levar essa evidência para as pessoas reais, na vida real, as pessoas com maior vulnerabilidade. Então, o ideal seria que algum outro protocolo ou algum desses fosse incorporado ao modelo de serviço público no Brasil, que ele estivesse presente nas escolas públicas e
e também na rede pública de saúde, né? Essa é uma coisa que a gente tem tentado muito, principalmente na educação, infelizmente ainda sem muito sucesso. Tem muitos desafios ainda, né, para enfrentar. E aí, Desculpa, só complementando, mas esse é o ideal, tá? Agora, é claro que se as pessoas não têm um curso, elas estão numa situação em que elas não têm outro recurso, ela está naquele momento, ela tem que ter em mente essas duas coisas, garantir a segurança e a dignidade. Agora, ela vai fazer da maneira que ela conseguir fazer. Agora, tem que tomar muito cuidado para não machucar a criança ou o indivíduo e cuidado para não se machucar também, porque isso é um grande problema. E muitas vezes, uma coisa implica na outra. Por exemplo, eu estava acompanhando um caso de uma família, né, que o pai foi segurar um indivíduo já maior, segurou por trás, ele deu uma cabeçada e o pai desmaiou. Sim. Quer dizer, aí ficou os dois em risco, porque ele voltou a estar em risco. Exatamente. E o pai também em risco. E o pai em risco. E aí o senhor já respondeu a próxima pergunta, que era: em que momento ou se existe alguma forma adequada para contenção, né, para contenção ali, para segurar essa criança ou esse adolescente, enfim, esse indivíduo? Existe, e aí todos esses protocolos, cada um deles tem um conjunto. O PCA e o SA é meio parecido, assim, é quase a mesma coisa. Mas o PCA é muito diferente, e aí existem inúmeros outros, tá? Dezenas de outros protocolos, tá? Talvez mais de uma centena. E cada um deles tem estratégias diferentes, né? Mas eles sempre vão olhar para um movimento que não machuque o indivíduo, que não se machuque. Eles não se expõem a se machucar. E aí tem duas coisas principais nesse não se expor a machucar. Primeiro é evitar cabeçada e mordida. Que são duas coisas que podem ser muito desafiadoras. É muito difícil você falar isso para uma pessoa que só lidou com casos de autistas funcionais que não tem crise. Quem tem convivência com autismo nível 3, principalmente, sim, não são todos os casos que têm esse comportamento, mas é bem mais comum. É importante que as pessoas entendam que isso que a gente está falando não é exagero. Isso é a vida de muitas famílias. Sim. E é muito difícil, muitas vezes. Então, o que acontece quando você não tem nenhum tipo de trabalho em relação aos comportamentos de crise? O que você tem é, infelizmente, uma realidade muito comum, que é de famílias que têm uma grade, uma jaula em casa, ou que amarram seus filhos. Sim. E não é porque a família é do mal, não é porque ela quer, não é por nada disso, é porque ela não sabe o que fazer. Alguns desses casos já ganharam, inclusive, a mídia. Então é importante dizer que são 53% dos autistas que apresentam em algum momento esse tipo de comportamento. Não é, portanto, uma coisa rara, pontual, ou que a gente está exagerando, né? Se alguém acha que está exagerando, é porque não conhece. Quem conhece já está dizendo, vocês estão falando pouco, vocês estão pegando leve. É isso. É isso. Porque é uma realidade que a maioria ali enfrenta com nível 2, nível 3 de suporte. Sem dúvida. Porque tem falha, né, assim, déficit na comunicação, não consegue se comunicar, pode ser um desencadeador. E aí a gente já vem com uma próxima pergunta. O senhor já deu alguns sinais, né, que pode ser desencadeador de crise, mas tem algumas situações que podem amplificar esse comportamento? Sim, mas o problema é que isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Então, por exemplo, se eu estou falando que, por exemplo, que é por esquiva, a maioria é por esquiva, para se livrar de alguma situação, que tipo de situação pode ser essa? Pode ser, por exemplo, a lição, que é mais comum. Mas, se a lição for adaptada para aquele indivíduo, for baseada numa avaliação individualizada, eu olhando para reconhecendo o que aquele indivíduo precisa, aí é muito mais difícil de ter um comportamento. Então, veja, uma atividade que não é pensada na individualidade, ela tem maior potencial. Né? Se eu fosse falar de outros tipos de situação que não são acadêmicas, mas, por exemplo, desse exemplo na fala aqui, né? Eu trabalhei numa escola, ela se separou. E aí era uma escola pequena e veio uma escola grande, criou uma escola grande. Eu fui trabalhar nela. É uma escola nova, tinha acabado de ser construído. Da minha sala de aula, eu ouvia 6 outras salas de aula. Eu poderia dizer para todo mundo, pessoal, façam o que o professor Renato de Geografia está falando na outra sala para fazer. Eles podiam, porque dava para ouvir exatamente tudo o que ela falava, o que os outros alunos falavam. Faça o que a professora Regina de Ciência está falando na outra sala. Então, isso cria um ambiente acusticamente muito desconfortável. Sim. Então, isso é uma situação, por exemplo, que é potencializadora. Se eu tenho um indivíduo que tem uma sensibilidade sensorial
maior, né, mais hipersensível, qualquer tipo de situação mais acentuada pode ser um problema. Isso que eu estou te contando, na prefeitura que eu fui efetiva até ano passado, que é São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Que tem um São Sebastião aqui também, né? Sim, tem. Lá é muito quente, é litoral. E lá nenhuma escola, nenhuma sala, não sei como é que tá agora, mas nenhuma tinha ar-condicionado. Eita! Então era aquele vento Silva. Aquele ventilador, aquele inferno, todo mundo morrendo de calor, aquele barulhão, derrubando as coisas das crianças, tudo. Então, veja, quanto mais... estímulo, né? Isso, quanto mais aversiva a situação, o que é aversivo? Quer dizer, aquilo que a gente se comporta para evitar. Tanto maior a probabilidade de que a crise faça sentido para evitar aquela situação. Isso pode ser tanto sensorial quanto a falta de uma adaptação acadêmica para aquele indivíduo. Legal. Doutor, qual seria, o que o senhor acredita que seria o cenário ideal hoje para uma escola fazer uma inclusão de fato? Uma inclusão de fato, primeiro a gente tem que buscar o que significa isso. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem uma definição interessante, que ela diz assim, a inclusão de fato é aquela onde você tem 4 coisas: acesso, permanência, participação e aprendizagem. Nos últimos anos, se você perguntar para qualquer pessoa, eu estava numa palestra lá no Nordeste, por exemplo, uma pessoa que era representante da Secretaria de Educação falou assim, mas você tem que admitir que está melhorando, tá? Porque essa minha postura mais ácida, né? Eu falei, está melhorando? Me apresente um dado que está melhorando, só um. Eu não quero 2, eu sou humilde, eu quero um só. E eu não estou dizendo que está melhorando, que não está melhorando. Eu estou dizendo que não tem dados. A gente só tem dados de acesso, mas acesso não quer dizer nada. Só quer dizer que estão lá, estão matriculados. Sim, mas isso não é... O objetivo não é eles estarem lá. O objetivo é eles estarem aprendendo, estarem bem. É isso. Não é estar lá. Não é uma questão formal, né? Então, hoje, desses 4, nós só temos do primeiro acesso. Se qualquer momento que você perguntar, está melhorando, todo mundo vai te apresentar o mesmo dado que diz que estão mais na escola comum. Mas e daí? Então, qual o dado de permanência? Vou te dar um exemplo aqui. É muito difícil falar isso, porque as pessoas que não vivem, elas acham que é exagero. Sim. Quando a mãe leva a criança às 7h30, se você vai às 8h30 para a porta da escola, tá cheio de mãe para ir buscar, porque ligaram para ela, 8 horas eu ligo, vem buscar de volta. Não é? Vem buscar. E não é uma coisa... Veja, eu não estou dizendo uma coisa na vida ou outra na morte. Porque isso pode acontecer com qualquer criança. E acontece em uma frequência altíssima. É quase todo dia, entende? Toda hora. Então, essa mãe, ou esse pai, mas em geral é a mãe, o dia a dia dela fica destruído, porque ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer as coisas dela. Também tem... Todo mundo trabalha com o pressuposto que a criança está tal hora na escola. Mas as mães de autistas não conseguem fazer isso, porque, em geral, elas são chamadas, em grande parte das vezes. Sim. Então, esse é um problema. Esse é o problema do nome. Agora, eu te digo, vem a pergunta, onde que está esse dado? Não tem. Ele não existe. Você chama, mandou, escreveu num lugarzinho lá e só... Ficou na gaveta. Não tá em dado nenhum. Isso aí é só se acontecer um pepino com o menino, não sei aonde, dizer, não tá comigo, tá aqui o papel. Porque ele não tá em dado nenhum, não tá falta, tá presença. Você pode olhar, tá presença para ele. É verdade. Você entende? Então, não tem um lugar que você possa dizer, não, tá aqui. Eu tenho, no Brasil, tantas mães são chamadas todo dia, tantas mães são chamadas tantas vezes. Esse dado não existe. Então, esse dado ajuda a criar a ideia de que tá tudo bem. E não tá, é mentira. Existem outros fenômenos que também igualmente não são registrados, que é o fenômeno do horário adaptado, que a escola inventa às vezes. Seu filho ele não consegue ficar 4 horas, ele consegue ficar só 2. Então, nós vamos fazer um horário adaptado para ele. Então, ele fica só 2. Tá cheio de família com um horário adaptado, que primeiro é 3, depois é 2, depois é 1, depois é meia hora, depois não sabemos mais o que fazer. Meu filho tem horário adaptado. Pois é, então. Tá cheio de coisa assim. É isso. Tá vendo que eu não tô mentindo, já tem verdade. E onde que tá escrito isso registrado em qualquer... Não tá em lugar nenhum, é como se não existisse. Dá teus pulos, é teu problema. Entende? Então, isso é a permanência, o problema da permanência. E aí você tem os dados que esses sim ficam registrados, que é da evasão e abandono, que é quando você não matricula no ano seguinte, ou quando você no meio do ano para de ir. Só esses 2 casos ficam registrados. Só. E esses dados, eles são muito maiores que os alunos com desenvolvimento típico, muito maiores. Nossa. Quando você viu uma política pública para melhorar a permanência? Já viu? Algum lugar? Não. Alguém já viu? Não. Nunca vi falar. Eu nunca presenciei. Você nunca vai ver em lugar nenhum. Não existe.
Então, esse é o problema da permanência. O outro problema é do aprendizado. Toda escola tem um menino que fica zanzando a escola todinha e que não entra nem na sala. Está registrado aonde isso? Qual é o dado? Não existe. Só existe se você está na escola, se você é mãe. Mesmo se você é mãe, às vezes nem te falam. Entende? Ele nem senta na sala, não faz nada. Então, não está participando. Ele está só é só o RG dele que está lá. Sim. Entende? Então, esse é o problema da participação. E o último é o aprendizado. Pergunta para o professor o que acontece no dia da prova Brasil, os alunos autistas. Eles são retirados. Ele fala para não ir, eles são retirados, eles não fazem. Olha! Entende? No caso de São Paulo, é Saresp, eles não fazem. Muitas vezes nem daria para fazer mesmo. Sim. Você teria que ter avaliações individualizadas para eu comparar ele, não com o resto da turma. Porque, por exemplo, eu tenho um aluno que está no 4º ano, ele não é alfabetizado. E aí eu tenho a prova da Prova Brasil, a prova do Saresp, que é uma prova de gramática. Ele não consegue nem botar o nome dele, porque ele não é alfabetizado. Então como é que ele vai fazer aquela prova? Então, ela não faz sentido. Mas ele aprendeu alguma coisa ou não aprendeu nada? Supostamente ele tem que ter aprendido alguma coisa. Então eu teria que ter uma avaliação daquilo que ele aprendeu. E essa avaliação deveria ser comparada com a última avaliação que ele fez. E aí eu dizia assim, ó, ele aprendeu 20% em relação àquilo que ele aprendeu da outra vez. Ou aprendeu 30%, ou aprendeu 50%. E aí, quando eu olho para todo o conjunto de indivíduos, quando eu comparo ele com ele mesmo, eu tenho uma espécie de um saldo. De um tamanho de efeito do que a escola está conseguindo produzir por eles. Não, tira da sala, não faz avaliação, a gente finge que está tudo bem. Então, o que a gente precisa para a educação inclusiva é essas 3 coisas. Cumprir. Com essas 3 coisas. Só que essas 3 coisas não são difíceis. Agora, desculpa, são difíceis? Não são fáceis. Exatamente o contrário. Mas todas elas partem de um elemento essencial, chama-se Plano Educacional Individualizado, PEI. Se a gente não falar em PEI, a gente está brincando. Né? E aí, digamos assim, esse é o elemento essencial para a gente começar a falar. A gente precisaria ter um PEI. O PEI demandaria ter avaliação individualizada, ter planos de ensino, e a gente precisaria pensar para que haja esse PEI, para que ele seja cumprido, em treinamento de professores. Não é conversa com professores, não é só orientação, é treinamento. Eles precisam aprender na prática como fazer as coisas. Os professores, de modo geral, só têm palestra de autoajuda, lamentavelmente, na maioria das formações. É verdade. Doutor Luciel, muito obrigada por responder essas perguntas aqui. As mães estão felizes ali do outro lado, porque elas sabem que eu fiz essas perguntas aqui para você. Muito obrigada pelo seu tempo e muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado, é um prazer também ter dialogado aqui contigo. Gente, fiquem ligadinhos que já tem um outro convidado. Até lá, fiquem com a gente.